Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Vamos tratar neste vídeo do crime de violação de domicílio, que se encontra tipificado no artigo 150 do Código Penal. Lembro a todos, inicialmente, que junto com o vídeo nós sempre postamos a sinopse, o roteiro daquilo que falamos aqui, que pode ser acessado para acompanhamento através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. O crime do artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio, ele tem como objeto da proteção jurídica a inviolabilidade do domicílio. A gente tem que sempre se lembrar que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República, ele nos diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Isso está expresso lá no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 11. Então, a casa ela é o asilo inviolável, ela é o refúgio da pessoa. É um lugar em que a pessoa tem o direito de se sentir plenamente tranquila, que não vai ter ali qualquer tipo de violação, de vulnerabilização da sua condição de ser humano. E o crime do artigo 150, então, ele vem justamente para punir a pessoa que não respeita esse comando constitucional da inviolabilidade do domicílio. Certo, meus amigos? Sendo essa, portanto, a inviolabilidade do domicílio, a proteção jurídica que o artigo 150 pretende conferir. A tipicidade objetiva do artigo 150, na sua forma simples, está lá no caput do artigo, tem dois núcleos, duas nuclearidades, entrar e permanecer. Entrar significa ingressar, acessar fisicamente o domicílio de outrem. E permanecer quer dizer continuar, não sair. Já estar lá dentro e permanecer, e continuar, não sair de lá. Então, tanto pode ser praticado através do entrar quanto do permanecer. Em casa alheia, quando se fala aqui em casa alheia, se fala no ambiente interno da casa, ou em suas dependências. E aí, quando se fala em suas dependências, vai se falar nos demais ambientes, nos ambientes externos, como o pátio, como o jardim, como uma garagem lá externa, desde que esses ambientes, isso é importante, desde que esses ambientes sejam limitados por contenção física, como uma cerca, como um muro, como uma grade, que torne claro exatamente onde está a limitação dessa dependência daquela casa para fins de proteção domiciliar, certo? Então, entrar ou permanecer em casa alheia ou nas dependências de casa alheia, na parte interna da casa ou na parte externa que esteja devidamente cercada, devidamente murada. Em que circunstâncias? Clandestinamente, astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito. Clandestinamente quer dizer sem o consentimento do morador, às escondidas. Tá? Então, quando entramos clandestinamente, estamos entrando às escondidas, sem que ninguém veja. Astuciosamente quer dizer utilizando-se o agente de meio fraudulento, um meio dissimulado para conseguir o acesso ou permanência. Então, ele dissimula uma intenção, ele frauda a vontade de quem dê direito, dissimulando verdadeiramente as suas intenções e, com isso, conseguindo um consentimento, mas um consentimento viciado, um consentimento não válido, justamente em função do meio fraudulento, do meio astucioso utilizado para obter esse consentimento.
ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Quer dizer, contra a vontade expressa envolvendo uma permissão expressa, uma não permissão declarada, explícita. A pessoa diz: eu não permito que você entre na minha casa. Eu não quero que você fique aqui. Ou uma vontade tácita de não deixar ninguém entrar, como, por exemplo, aquela que dá a entender, aquela que o sujeito que sai de casa e tranca uma porta, liga um alarme, com isso ele está dando a entender que não quer que ninguém entre na sua casa ou nas dependências da sua casa, certo? Então, a nuclearidade básica do crime: entrar ou permanecer em casa alheia ou em suas dependências, de forma clandestina, de forma astuta ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. A pena para o crime de violação de domicílio é de 1 mês a 3 meses de detenção ou multa. Neste caso, a multa ela é alternativa em função da presença da conjunção ou, né? Então, nós temos ali o juiz aplicando ou uma ou outra das penas cominadas, alternativas entre si. Uma questão muito importante, que não serve apenas aqui para o 150, mas esse conceito ele é aproveitado de uma forma bem mais ampla, em outras situações em que precisamos lançar mão de um conceito de casa, é a regra contida no parágrafo 4º do artigo 150, que nos diz o que a expressão casa compreende, qual é a abrangência da expressão casa. Então, o que nós temos ali? Nós vamos compreender como casa qualquer compartimento habitado. Então, pode ser uma casa propriamente dita, mas pode ser um apartamento, pode ser um flat, pode ser um trailer, pode ser até uma barraca, se aquilo for habitado por alguém. Qualquer compartimento habitado. Casa, apartamento, flat, trailer, barraca, etc. Também é compreendida no conceito de casa o aposento ocupado de habitação coletiva, como, por exemplo, um quarto de hotel, um quarto de pensão, até mesmo um quarto de motel, enquanto estiver sendo ocupado por alguém lá dentro, são tidos como aposentos ocupados de habitação coletiva. Além disso, também é entendido como casa o compartimento não aberto ao público, a parte não aberta ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Por exemplo, a parte interna de um escritório, de um consultório, de uma repartição, de uma empresa. Não vai incluir a sala de espera e o espaço externo ao balcão, porque ali qualquer um pode acessar. Mas a parte interna, a parte reservada, a parte privativa daquele escritório, daquela empresa, daquele consultório, ali é considerado casa para efeitos de proteção pelo artigo 150 do Código Penal. O que não inclui? O que não vai incluir? Né? Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, né? Um hotel, um motel, uma pensão, exceto os aposentos ocupados. Então, a parte de acesso ao público, por assim dizer, a parte de acesso ao público da hospedaria, do hotel, da pensão, do motel, enfim, aquela parte de acesso ao público não compreende a expressão casa. Tá? Só os aposentos quando estiverem ocupados. E também não vai ser incluído no conceito de casa, o Código fala em taverna, casa de jogo e outros do mesmo gênero. Então, nós citamos aqui, para atualizar um pouco essa linguagem, bares, restaurantes, danceterias, exceto aquela parte interna lá dentro do escritório, ou da cozinha, ou de algum lugar do almoxarifado, em que alguém exerce a sua função. Mas aquela parte de acessível ao público, de bares, restaurantes, danceterias e coisas do gênero, essa não é considerada também casa para efeitos do crime do artigo 150. Tá?
Então, aqui no parágrafo 4º, nós temos aquilo que está incluído no conceito, e no parágrafo 5º, nós vamos ver o que não está incluído no conceito, conforme falamos acima. A tipicidade subjetiva, né, a forma como o sujeito se liga ao tipo penal, no caso do artigo 150, tem sido entendido que requer dolo específico. Não basta o dolo genérico de entrar ou de permanecer. É preciso que este ato de entrar ou permanecer na casa alheia ou nas dependências da casa alheia envolva o propósito específico de afrontar a vontade de quem dê direito. De você ir contra a vontade do proprietário, do locatário daquele bem, do morador, conforme quem seja a pessoa que tem o direito sobre aquele lugar. Então, o dolo específico pressupõe não apenas um entrar ou um permanecer, mas um entrar ou um permanecer para gerar uma afronta à vontade daquela pessoa, para que você desafie a vontade daquela pessoa. É nesse sentido que nós temos, então, a tipicidade subjetiva do crime de violação de domicílio. Requer dolo específico, não bastando apenas o dolo genérico de entrar ou permanecer, se nele não tiver contida essa vontade de afrontar, esse propósito de afrontar a vontade de quem dê direito. Os sujeitos do crime do artigo 150. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, a rigor qualquer pessoa pode ser um violador de domicílio, e o sujeito passivo é qualquer pessoa que tenha direitos sobre aquele local, né? Em regra, pode ser o morador do local, pode ser o proprietário, o locatário, um comodatário, ou mesmo alguém apenas designado para cuidar do local, uma pessoa que ficou ali de responsável pelo local. Então, qualquer pessoa que tenha o poder de disposição, né, de se opor à entrada de alguém naquele local, pode ser a vítima, né, o sujeito passivo do crime de violação de domicílio. O momento consumativo do delito, quando é que nós vamos considerar a violação de domicílio consumada? Veja que nós temos dois núcleos, né? O núcleo entrar e o núcleo permanecer. Então, pelo verbo nuclear entrar, a consumação se dá quando o agente ingressa fisicamente no local. Claro, contra a vontade do dono, todas aquelas circunstâncias, mas a consumação se dá quando o agente ingressa fisicamente no local em que não poderia ingressar. E no núcleo permanecer, quando o agente não se retira do local, tão logo lhe seja determinado retirar-se por quem dê direito. Tá? Quando a pessoa diz sai daqui e a pessoa permanece, nesse instante, essa permanência vai gerar a consumação do crime de violação de domicílio pelo núcleo permanecer. E aqui um detalhezinho. Pelo núcleo permanecer, trata-se de crime permanente. Enquanto a pessoa estiver ali dentro contra a vontade do dono, continua a consumação do delito plenamente ativa, tá certo? O delito continua sendo praticado, passível, inclusive, enquanto estiver ali dentro, e essa é a importância disso, de prisão em flagrante delito. Mesmo que depois esse flagrante não seja lavrado em função lá das questões relacionadas à Lei 9.099. Mas a ideia de situação flagrancial, ela existe enquanto permanecer ali dentro o sujeito de forma contrária à vontade de quem dê direito. É possível falarmos em tentativa de violação de domicílio? Claro que sim. No núcleo entrar, por exemplo, se o agente força a entrada, mas ele é obstado, ele é impedido de entrar antes de conseguir ter acesso ao local. A vítima empurra, a vítima ou alguém empurra, ou alguém o contém e ele não consegue entrar naquele local. Então, esse é um exemplo em que ele tenta entrar, mas não consegue. Uma tentativa de realizar a violação de domicílio através do núcleo entrar. E no núcleo permanecer, por exemplo, se o agente
mesmo negando a retirar-se do local, ele é retirado à força dali. Então ele tenta permanecer, mas se ele é tirado à força ali, alguém o empurra, alguém pega pelo braço e bota para fora, enfim, neste caso, houve a tentativa de violação de domicílio que não se consumou no núcleo permanecer por uma circunstância alheia à vontade do agente. Falo agora, meus caros, da forma qualificada do crime de violação de domicílio, que está tipificada no parágrafo 1º do artigo 150 do Código Penal. Quais são as hipóteses de qualificação? Se o crime for cometido durante a noite, e durante a noite significa do momento em que o sol se põe até o momento em que o sol nasce. Também, se for cometido em local ermo, local ermo é aquele local que não tem vizinhança próxima, né? Um local despovoado nas suas circunvizinhanças. Se o crime for cometido com o emprego de violência, e aqui no caso é violência física contra a pessoa, ou se para o cometimento da violação de domicílio houver emprego de arma. E aqui qualquer arma, seja arma de fogo, seja uma arma de outra espécie, inclusive também arma branca, né, como uma faca, como um punhal, como um estilete, enfim. Tem a questão relativa à arma de brinquedo, né, para ver se a arma de brinquedo qualifica ou não qualifica o crime. Mas aqui nós temos existe posição no sentido de que qualifica, mas essa posição de que a arma de brinquedo qualifica o crime, ela perde um pouco de força em função da revogação da súmula 174 do STJ. A súmula 174 dizia que a arma de brinquedo poderia majorar o crime de roubo, lá do artigo 157. Depois essa súmula foi revogada. Quando chegarmos no 157, veremos o porquê. E então, com a revogação da súmula 174 do STJ, então a arma de brinquedo ela não majora mais o crime de roubo. E aí muitos têm interpretado que se ela perdeu força majorante no crime de roubo, ela vai também, a arma de brinquedo, ter perdido força majorante ou qualificadora, conforme o crime, em outras circunstâncias em que ela apareça ou qualificando ou majorando a pena de determinado crime. Então, por conta disso, né, em princípio, a arma de brinquedo também iria gerar a qualificação, mas hoje em dia, com a revogação da súmula 174 do STJ, essa linha de pensamento ela perdeu bastante força. E ainda também é qualificadora quando o crime é praticado por duas ou mais pessoas, quando houver concurso de agentes na sua execução. Neste caso, então, por ser qualificadora porque a pena ela é maior do que a pena correspondente ao caput do artigo. Neste caso, então, a pena cominada é de 6 meses a 2 anos de reclusão, né? No caso do parágrafo 1º, teremos ali pena de 6 meses a 2 anos de reclusão e sem prejuízo também da pena correspondente à violência. Então, mesmo que a violação de domicílio seja crime fim e haja uma violência como crime meio, neste caso não vai incidir o princípio da consunção, né? Aquele princípio pelo qual nós estudamos lá no concurso aparente de normas, pelo qual o crime fim absorve o crime meio. Quando o crime meio é necessário para a prática do crime fim, então o crime fim absorve o crime meio, o que nós chamamos de princípio da consunção, mas neste caso, pela dicção da segunda parte do preceito penal secundário do parágrafo 1º, que diz ali, além da pena correspondente à violência, quer dizer isso, que tanto a pena da violação de domicílio quanto a pena da violência empregada, né, uma lesão corporal, sei lá, um crime dessa ordem, elas se aplicam de forma cumulativa. Tá certo, meus caros? Havia um parágrafo 2º que
previa uma forma majorada do delito, né, uma forma de majoração de 1/3. Se o crime fosse cometido por funcionário público fora dos casos legais, ou sem a observância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Mas este parágrafo 2º foi revogado pela Lei 13.869 de agora 2019. Então, no caso de o autor do crime ser um funcionário público nestas circunstâncias, né, fora dos casos legais, sem a observância das formalidades legais estabelecidas em lei, ou com abuso de poder, o crime continua existindo, crime de violação de domicílio. Só ele deixa de ser majorado. Ele volta, em princípio, para a sua forma simples. Depois nós temos, no parágrafo 3º, uma excludente de antijuridicidade. Uma não. Na verdade, são 2 excludentes de antijuridicidade, que pode se desdobrar em várias situações. Eu vou detalhar um pouquinho melhor isso aqui. Quais são as hipóteses, então, de exclusão de antijuridicidade? Quer dizer, quando exclui antijuridicidade, não há crime, certo? Excluindo tipicidade ou excluindo antijuridicidade, não há crime. A conduta deixa de ser criminosa. Então, quais são as hipóteses de exclusão de antijuridicidade previstas no parágrafo 3º aqui do artigo 150? A entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Durante o dia, com a observância das formalidades legais, seja para efetuar a prisão de alguém, por exemplo, né, alguém para efetuar a prisão de uma pessoa, ou para cumprir uma outra diligência, uma busca e apreensão, por exemplo, de um determinado bem. Então, a primeira exclusão de antijuridicidade, quando o domicílio, a entrada ou a permanência ocorrem durante o dia, com a observância das formalidades legais para efetuar uma prisão ou para efetuar uma outra diligência, a exemplo de uma busca e apreensão. Também será exclusão de antijuridicidade a entrada ou permanência em casa alheia a qualquer hora do dia ou da noite, quando um crime estiver sendo praticado, né, quando estiver sendo praticado um crime, ou na iminência de ser praticado um crime. Então, existe uma situação de prisão em flagrante ou a iminência da prática de um crime. Isso está no inciso 2 do parágrafo 3º. E ainda a Constituição ainda nos coloca 2 outras situações lá no inciso 11, que não estão reproduzidas aqui no Código Penal, mas que também vão configurar exclusão de antijuridicidade. Quando houver a entrada ou a permanência a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre ou para prestar socorro a alguém. Tá? O desastre e a prestação de socorro não estão previstas no Código Penal, mas estão previstas na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 11, como situações em que é possível também, não importa a hora, é possível você entrar ou permanecer na casa de alguém, se lá estiver ocorrendo um desastre, ou para prestar socorro a alguém que precise. Sempre lembrando que nestes casos trata-se de exclusão de antijuridicidade e, portanto, não há crime, né? Não há conduta criminosa por parte do agente. Uma questão importante ainda a ser tratada aqui, pessoal, diz respeito ao princípio da consunção. Ou seja, se a violação de domicílio ela é crime meio para a prática de um outro crime, como, por exemplo, o sujeito entra na casa de alguém para praticar um furto ou para praticar um roubo. Então, neste caso, a violação de domicílio ela vai ficar absorvida pelo crime fim, se o crime fim for outro. Então,
Se alguém entrar na casa de alguém, de outra pessoa, para furtar, o crime fim é o furto, a finalidade última é o furto. E a entrada clandestina na casa da pessoa, a vítima, vai servir como meio para praticar esse furto. Então, neste caso, aplica-se o princípio da consunção. O crime fim, o furto, o roubo, um homicídio, o que for, vai absorver o crime de violação de domicílio. Chama-se princípio da consunção, o princípio pelo qual o crime fim absorve o crime meio, quando o crime meio é instrumento para a prática do crime fim. Uma questão importante é, para haver essa absorção, né, do crime fim pelo crime meio, sendo o crime meio a violação de domicílio, o crime fim precisa ter sua execução iniciada. Então, por exemplo, para a gente entender bem, se o agente entra clandestinamente na casa da vítima para furtar, para cometer um furto, mas não consegue iniciar a execução desse furto, tocar fisicamente naquele bem que ele pretende subtrair, esse é o início da execução do furto, então nós temos aí a violação de domicílio e não tentativa de furto, porque para ter tentativa de furto eu tenho que ter pelo menos o início da execução. Regra do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Para eu ter tentativa, precisa iniciar a execução. Se ele entra na casa, mas não consegue iniciar a execução do furto, a execução do furto ela é considerada iniciada no momento em que o agente toca no bem a ser subtraído. Se ele não conseguiu tocar em bem algum, ele entrou na casa, um cachorro latiu e ele saiu correndo, sem tocar em nada. Então, neste caso, eu não tenho tentativa de furto porque não iniciou a execução do furto, mas eu tenho o crime de violação de domicílio consumado. Porque daí eu não vou ter crime fim para absorver o crime meio. Daí só prevalece mesmo a violação de domicílio. Tá certo, meus caros? E quanto à ação penal, apesar de a pena ser pequena, é pública e incondicionada. Então, para o Ministério Público deflagrar a ação penal, não precisa o cumprimento de qualquer condição de procedibilidade. Não há necessidade de representação da vítima e o titular da ação é o Ministério Público. Tá certo, meus caros? Essas são, então, as principais observações que eu tinha sobre o crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.